Olá, queridos estudantes! Estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e qual é o detalhamento da nossa aula de hoje. Veja bem, pessoal, aula número 29, objeto de conhecimento, elaboração de diferentes teorias, investigação científica, leitura de contexto, pesquisa, elaboração de modelos de análise, tratamento e análise de dados e conclusões. No detalhamento, investigação científica, divulgação e comunicação, a pesquisa em física e o pesquisador. Muito bem, pessoal. Agora que nós já conhecemos qual é o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento da aula, vamos então dar início à aula 29. Muito bem, queridos estudantes, como você pode observar na aula que nós estaremos ministrando, nós vamos falar sobre o método científico e a investigação científica, assim como também a divulgação científica. Uma aula extremamente teórica para vocês hoje. Vamos começar falando, então, de um método que revolucionou toda a ciência, certo? É uma maneira metódica, já diz o nome método, de fazer ciência, de pesquisar, certo? De trabalhar experimentos. É o que nós chamamos de método científico. Bem, pessoal, no que se refere às ciências, ou seja, no cerne das ciências, há uma abordagem para soluções de problemas chamada de método científico. O método científico, ele tem 5 passos básicos, né? Ali onde ele se baseia, né? O método tem a base nesses passos que a gente vai divulgar agora. E mais um passo de retroalimentação, ou seja, o passo de retroalimentação é a repetição de todos os passos anteriores, quantas vezes forem necessárias, para que o problema seja resolvido de forma satisfatória. Muito bem, vamos conhecer passo a passo. O primeiro passo é o início de todos eles, claro. Faça uma observação. Então, o pesquisador, ele, ao fazer uma observação de algum evento da natureza, de alguma coisa que a natureza está mostrando, ele faz essa observação, coloca esse olhar para aquela situação e logo em seguida ele faz uma argumentação, ou seja, ele faz uma pergunta sobre aquilo que está acontecendo naquele evento, né, que ele observou. E a partir desse momento que ele faz uma pergunta, ele formula uma hipótese para responder esta pergunta que ele fez sobre a sua observação. Então, ele formula uma hipótese ou uma explicação que possa ser testável, algo que ele possa colocar em prova para saber se a pergunta será respondida e se aquela hipótese elaborada, ela realmente é verdadeira. O quarto passo, faça uma previsão baseada na hipótese. Então, a partir do momento que se faz a observação, se faz a pergunta, se elabora uma hipótese,
faz-se também uma previsão sobre a resposta que vai explicar aquela hipótese, né? Fazer uma previsão baseada na hipótese que foi elaborada para aquele evento, para aquela observação. O quinto passo é testar essa previsão para saber se ela é verdadeira, se ela vai dar certo para qualquer situação, para a explicação daquele evento, daquela observação que foi feita. Então, o quinto passo é testar a previsão para saber se é uma resposta satisfatória para a hipótese. E o sexto passo, como foi comentado lá no início, é uma retroalimentação dos passos anteriores, ou seja, repetir, ou seja, repita, use os resultados para formar novas hipóteses ou previsões. Aí você começa a repetir os passos a partir da formulação da pergunta ou da hipótese, né, fazendo outras previsões que tentem explicar aquele fenômeno. Nós temos aqui, ó, bem aqui ao meu lado, nós podemos verificar o seguinte. Tem aqui um esquema do método científico, você pode observar aqui, veja bem, né, o início de tudo, que é a observação, certo? É a primeira fase, ele aparece aqui em cima, olha só, faça uma observação de algum evento. Em seguida, na segunda parte, vem a questão da formulação de uma pergunta sobre aquela observação. Faça uma pergunta. A partir da formulação, então, dessa pergunta, é elaborado, então, a hipótese, que é o terceiro passo aqui, ó, veja, a hipótese sobre uma explicação plausível para aquela observação. E aí vem a parte da previsão, você prevê o que vai acontecer a partir da sua hipótese. Em seguida, você testa a sua hipótese para saber se ela explica realmente o fenômeno observado. E, por último, aquele passo da retroalimentação, que é a repetição novamente, ou seja, você vai usar os resultados, né, dos testes que você fez para criar novas perguntas, novas hipóteses, fazer novas previsões que possam explicar aquela observação. Então, esse basicamente, né, é o que a gente chama de método científico, né? Uma coisa metódica, seguindo todos esses passos, né, sem pular nenhum deles, certo? Para que você consiga explicar certos fenômenos que você observa, né? Quando você está fazendo aí uma pesquisa científica, né? Então, nós temos esses passos que são chamados, então, de método científico, tá, pessoal? Muito bem. Vamos agora seguir adiante, falando aqui sobre uma parte muito interessante, né, teórica, desse estudo sobre a pesquisa, que é a questão da filosofia da ciência, né? Ciência e filosofia estão intimamente ligados porque a filosofia ela foi o início de todas as ciências. A filosofia é a mãe de todas as ciências, porque ela começou lá nos estudos da Grécia Antiga, quando os filósofos gregos, eles observavam a natureza e tentavam encontrar explicações filosóficas para o que acontecia na natureza. Então, a filosofia, ela, na verdade, é o início de tudo. É o início de todas as ciências. Depois, no futuro, as ciências foram ficando muito amplas, né, para uma só pessoa estudar, né, e aí elas foram se dividindo. E a gente tem essa divisão hoje, basicamente, o que a gente estuda no ensino médio sobre as ciências, física, química, biologia, né, a própria ciência que é estudada no ensino fundamental, mas todo esse estudo, ele nasce a partir da filosofia. Então,
A filosofia da ciência é o campo de estudos filosóficos focado na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos científicos, buscando sempre garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando um conhecimento que seja indubitavelmente confiável, ou seja, um conhecimento que seja preciso, que explique aqueles fenômenos de forma satisfatória, né, coerente e lógica, né? Tudo isso aí está no campo da filosofia da ciência. Agora, uma pergunta. O que é filosofia da física? Né? É uma pergunta aí até um tanto quanto retórica, porque a filosofia, ela deu origem aí tanto à química quanto à biologia e também deu origem aí à física que nós estamos estudando nesse momento, né? A física que procura explicar os fenômenos da natureza, né? A física, então, ela tem esse intuito: observar o fenômeno, explicar o fenômeno de maneira coerente e depois utilizar aqueles princípios que foram estudados, né, para o bem comum, para que a sociedade, para que a humanidade possa usufruir, então, desse conhecimento. Então, muitos dos conhecimentos aí da física, eles estão aí sendo utilizados para facilitar a vida em sociedade, para facilitar a vida humana. Nós temos aí, como exemplo, a questão das telecomunicações, a questão dos exames médicos baseados em princípios físicos já bem conhecidos do ser humano, do homem, por assim dizer. A filosofia da física é a área que discute os problemas não resolvidos da descrição física do mundo, sendo que muitos estão na fronteira da pesquisa física atual. Então, aí está, então, o que a gente chama de filosofia da física, né? É essa área que vai discutir esses problemas ainda não resolvidos, né, fisicamente, os problemas do mundo, sendo que muitos estão aí nessa fronteira da pesquisa atual, ou seja, estão aí sendo pesquisados nos dias de hoje. Então, a gente pode tomar como base aí, pessoal, uma lição dada por um professor aí conhecido, né? Na lição, então, do professor Oswaldo Pessoa Júnior, né? Esse pesquisador, né? Esse professor, ele apresenta 4 grandes problemas da filosofia da física. E a gente vai conhecer cada um deles, né? Na visão, então, deste autor, do professor Oswaldo Pessoa Júnior. Nós vamos apresentar, então, aí o primeiro problema, certo? O início do tempo. E aí vem a pergunta, né, pessoal? O tempo teve um início? Existem perguntas também do tipo: o tempo realmente existe? Né? O que é o tempo? Quem inventou? Quem descreveu o tempo? Então, é uma questão que se discute na questão filosófica da física. O início do tempo. Quando foi que começou? Quando o tempo começou a ser contado? Quem começou a contar o tempo? Nós sabemos, por exemplo, que o tempo ele anda sempre para frente, ele é imutável, não é? Ele vai sempre caminhando, ele não para. Então, nada é igual ao que já foi passado antes, porque o tempo ele vai sempre caminhando linearmente. Então, é um problema filosófico. Como é que a gente pode entender isso intuitivamente? Então, pessoal, se algo teve um início, tendemos a pensar que haveria uma situação anterior. Mas, no caso, não poderia haver nada, pois é o próprio tempo que estaria nascendo. Então, veja que é uma questão que, às vezes, ela
é difícil até da gente compreender, porque se a gente imagina alguma coisa que aconteceu anteriormente, alguma coisa se iniciando, então antes também deve ter tido algum evento daquele evento se iniciar. Então, aí é uma questão filosófica. Mas como o tempo poderia subitamente vir a existir? Mais uma pergunta. Como o tempo subitamente ele começou a existir assim, do nada o tempo começou a correr? Haveria outro tempo anterior ao que conhecemos, como o tempo do vazio de Kant? Então aí nós temos um outro filósofo muito conhecido, né, Kant, que tem essa teoria aí do tempo do vazio, né, que é um tempo anterior ao tempo que nós conhecemos. Ou os dois termos do cosmólogo Edward Milne, em 1936. A ciência ainda não encontrou uma resposta conceitual para essa pergunta. Assim, essa questão pode ser tratada como um tópico de filosofia da física. Essa questão aí do tempo, né? Quando teve início, se realmente se iniciou. É um problema ainda não resolvido que a filosofia da física discute. Segundo, é o que a gente chama de determinismo. Um segundo clássico problema da filosofia da física é a questão de se o universo é determinista ou não. O determinismo escrito é a tese de que o estado presente do universo fixa de maneira unívoca o estado do universo em qualquer instante do futuro. Então aí, pessoal, uma questão também sobre o universo muito interessante, né? Porque nós aqui entendemos, né? A física entende, né? O homem entende que o universo ainda está em expansão. Ele ainda está se expandindo. Mas se o universo ele tem uma fronteira, o que tem depois da fronteira do universo? Também é uma pergunta, e aí pode ser também discutida pela filosofia da física, né? O que tem depois da fronteira do universo? O que tinha antes do universo nascer? Então, são perguntas ainda sem respostas, né? Essa questão do determinismo, se o universo é determinista ou não, então, também é uma questão discutida pela filosofia da física. Também temos aí um terceiro problema para mostrar a você. A irreversibilidade. A reversibilidade é uma propriedade de sistemas físicos, cujas leis são invariantes ante mudança de sinal do tempo. Essa questão da irreversibilidade é também muito interessante, porque existem processos que nós podemos reverter, ou seja, nós podemos voltar a ser o que era antes, certo? Quando você, por exemplo, pega um balão vazio e o enche, você é capaz de secá-lo e voltar a ter um balão vazio novamente. A mesma coisa não acontece, por exemplo, quando você queima um pedaço de papel. Se você queima um pedaço de papel, você não pode usar as cinzas para reconstruir o papel novamente. Você não pode reverter aquele processo. Então, praticamente, todos os processos macroscópicos que ocorrem no nosso cotidiano são tratados por modelos irreversíveis. Uma bola de basquete que cai em uma quadra acaba ficando parada. No entanto, a mecânica clássica descreve um sistema isolado de átomos como um sistema reversível. O problema da irreversibilidade é como conciliar a irreversibilidade dos processos macroscópicos com a dinâmica reversível dos processos microscópicos
subjacentes. Então, aí, mais um problema da física, né, da filosofia da física, que é essa questão da irreversibilidade ou da reversibilidade de processos. Alguns podem ser reversíveis, né, de maneira microscópica, mas de maneira macroscópica não serão. Então, nós temos aí mais uma questão discutida pela filosofia da física. Quarto problema. Não localidade quântica. Esse problema aí também um tanto quanto um pouco mais filosófico, né? Por isso é discutido pela filosofia da física. Esse problema diz o seguinte, olha, a física quântica é a descrição científica do mundo das moléculas, átomos e partículas elementares e de suas interações. Então, quando se fala em física quântica, nós estamos falando lá do mundo dos átomos, das moléculas, né, dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Para fazer um resumo em poucas palavras, podemos salientar que os átomos, assim como a luz, têm propriedades ondulatórias, podendo não ter uma posição nem uma velocidade bem definidas. Quando o cientista interage com um objeto quântico para efetuar uma medição, ele geralmente modifica o estado do objeto de maneira imprevisível. Então, olha só, né, que interessante, né, pessoal? O próprio pesquisador, quando ele está pesquisando no mundo quântico, ele também modifica esse mundo, o que vai nos levar a crer que certas medições não podem ser plausíveis, porque nós estamos modificando aquele sistema não está totalmente isolado, né? Nós mesmos estamos, o próprio pesquisador está modificando aquele sistema de forma imprevisível. Uma onda espalhada, associada, por exemplo, a um único elétron, né? Se a gente levar em consideração a vibração do elétron, ele pode gerar uma onda. Ao interagir com o aparelho de medição, sofre o que alguns gostam de chamar de colapso, passando a ter uma posição bem definida. A natureza dessa transição não é compreendida de maneira completa pela teoria quântica e constitui o chamado problema da medição. Então, mais uma vez aí, salientando que esse problema da medição é porque o próprio pesquisador também interage com o sistema. Pessoal, a gente vai assistir aqui um vídeo bastante interessante sobre essas questões filosóficas, né, com um professor aí que estará conversando com vocês. Vamos assistir. Olá, eu sou Jarson Braz, sou professor da Secretaria de Educação, sou professor de Física e sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Esse ambiente aqui é o LPMAT, que é o laboratório onde eu desenvolvo minha pesquisa, e minha pesquisa é na área energética, mais especificamente na área de baterias. Aqui nesse laboratório a gente desenvolve os materiais, né, a gente produz os materiais para o uso em baterias do estado sólido. Essa pesquisa ela é bem importante por conta da demanda energética limpa, demanda de energia limpa que a gente tem hoje, né? A intenção é produzir baterias capazes de substituir as baterias de eletrólito líquido de lítio. Então, nós produzimos os materiais com diversas técnicas, né? Essa é a técnica mais importante que a gente utiliza, a técnica que é a chamada a sonicação, certo? E após produzir o material, a gente faz as chamadas caracterizações, que é para a gente vai verificar as características estruturais dos materiais e principalmente aqui as características elétricas, né, com relação à condutividade dos materiais. E a gente também desenvolve, a gente faz as produções das baterias, né, além dos materiais, de testar essas características dos materiais, a gente produz as baterias para verificar como, de fato, essas baterias podem substituir
as baterias de eletrólito de lítio. Então, essa pesquisa aqui é muito importante na área da física, né? E eu queria convidar os alunos do ensino médio que gostam de física, que pretendem entrar na área de física, que procurem adentrar nessa área de materiais, porque é uma área muito importante do ponto de vista econômico e social. Muito bem, pessoal. Veja que no vídeo nós vimos aí, na realidade, né, um pesquisador, né, real aqui da Universidade do Amazonas, falando conosco aí sobre sua pesquisa. E agora nós estamos aqui nesse ambiente para mostrar alguns dos maiores físicos que já tiveram na história. Alguns deles, né? Veja, nós temos Isaac Newton, nós temos Maxwell, Albert Einstein, César Lattice. A descoberta mais importante de César Lattice foi o meson pi, uma partícula subatômica responsável pela interação forte que mantém os núcleos atômicos coesos. Essa descoberta, realizada em 1947, confirmou a hipótese do físico Hideki Yukawa e foi um feito inédito que revolucionou a área da física de partículas. Lattice não ganhou o Nobel, mas sua descoberta contribuiu para a pesquisa de seu chefe, Cecil Powell, que o recebeu. Também temos aqui uma outra grande física, né, aqui brasileira, chamada Sônia Guimarães. Essa brasileira nasceu em 1957, no interior de São Paulo. É a primeira mulher negra doutora em física do país. Formou-se em física pela Universidade Federal de São Carlos e especializou-se em física moderna. Além das contribuições no ensino de física, ela também atua como ativista pela educação de pessoas carentes e na luta feminista. Nós também temos aí uma informação importante para você, que é a comemoração do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Comemorada em 11 de fevereiro, a data foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e passou a integrar o calendário de eventos da ONU em 2019. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento acontece em diversos países, com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Jaqueline Góes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe de pesquisadores que realizou o primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus, circulante na América Latina, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. É doutora formada pela Universidade Federal da Bahia, pelo Programa de Patologia Humana e Experimental, parceria entre o UFBA e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Bahia. Marie Curie, nós estamos falando aí de mulheres na ciência, né, pessoal? Foi uma cientista polonesa naturalizada francesa, pioneira na pesquisa sobre a radioatividade, que descobriu os elementos polônio e rádio. Suas contribuições revolucionaram a física, a química e a medicina. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, além de ser a única pessoa a ser premiada 2 vezes em áreas científicas distintas. Nascida Maria Salomeia Exodowska, em Varsóvia, Polônia, em 7 de novembro de 1867, Marie cresceu sob o domínio do Império Russo. As universidades locais não aceitavam mulheres, por isso ela se mudou para Paris, na França, onde estudou física e matemática na Universidade de Paris, à Sorbonne. Em 1895, casou-se com o físico francês Pierre Curie. Juntos, os dois formaram uma parceria de pesquisa e, em um laboratório improvisado, investigaram os fenômenos de radiação que o físico Henri Becquerel havia descoberto em sais de urânio. Em 1906,
Pierre Curie morreu tragicamente em um acidente, mas Marie continuou o trabalho do casal. Ela assumiu o cargo de professora de física na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a lecionar na universidade. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí as informações sobre esses famosos cientistas, principalmente mulheres. Eu me despeço de vocês aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, gente.